Oi, pessoal, iniciando então o encontro 5 da nossa agenda, agenda 6. Nós estamos avançando bastante no curso, inclusive estamos com vários assuntos para esse vídeo, tá? Assuntos que têm o principal objetivo não somente orientar, dessa vez a agenda 6, mas sim falar de outras orientações, como o período de recuperação, agenda 7, e entre outros assuntos. Então, bora começar, que hoje tem assunto. Então, como vocês podem ver, né, estamos na agenda 6, que é a continuação das agendas de design. Então, nessa agenda, nós estamos preocupados ainda com a edição de imagens, e, inclusive, a atividade, né, dessa semana é algo parecido com o que vocês fizeram na agenda 5, mas com outras imagens, com outros objetivos, ok? E vamos lá, vamos falar um pouquinho, então. Eu abri aqui a apostila, tá? Para ficar mais fácil, mas é importante sempre lembrar que todos os itens da agenda têm que ser lidos para você entender a importância do que você está fazendo, aonde você vai utilizar o que você está aprendendo aqui. E a agenda 6, ela começa, então, falando de mais itens, né? Como melhorar a nitidez do desfoque de uma foto. Então, o comparativo com o Fotopeia, que é o principal software que eu estou recomendando, por ser parecido com o Photoshop, lembrando aqui, tá? Que o Photoshop é uma das principais ferramentas de edição e retoque de imagens, mas você não precisa pagar para ele, para você conseguir fazer, tá bom? As atividades do nosso curso técnico, tá bom? Então, nós recomendamos que você utilize sim o Photoshop, aprenda, entenda, pratique, mas é importante falar que o teste gratuito é por 7 dias, é bem pouquinho, mas já dá para dar uma noção de como é o Photoshop, então vale a pena se você tem um computador aí que é compatível com a instalação do Photoshop, vale a pena, então, estar investindo nele. Mas, quer usar a opção online, tá? Então, tranquilo. Ó, o Photopea é bem parecido, não precisa instalar nada, você só precisa do seu navegador. Opção gratuita que vale a pena conhecer, GIMP, né? Lembrando que ele funciona tanto em Linux quanto no Windows, tá bom? Qualquer dúvida, gente, sobre isso, envie Correio Tech. Mas é importante falar que muitos alunos falam para mim, né, por Correio Tech, eu não fiz atividade porque eu não tenho Photoshop, meu computador não é possível instalar Photoshop, então não é verdade, você não precisa do Photoshop para fazer a atividade. Apenas recomendamos que você use, tá, ok? Mas então, voltando ao assunto, nitidez e desfoque. Então, aqui tem o caminho, o filtro, torna nítido, máscara de nitidez. Então, aqui eu recomendo que vocês continuem praticando. Olha aqui o caminho das apostilas, abra uma foto. Então, no Photopea, eu vou usar a opção abrir do computador e vou encontrar. Eu já tinha separado uma imagem, mas enfim, perdi, né? Vamos pegar outra, então, para a gente poder praticar um pouquinho. Agenda, agenda 6. Vou pegar essa imagem porque a gente aproveita e também mostra mais de uma opção. Então, lembrando sempre aquela atençãozinha em relação às camadas, né? Ctrl J para criar uma nova camada, ou botão direito, duplicar camada. Então, aqui eu tenho uma pele que precisa de tratamento, né? Porque ninguém gosta de espinhas, elas são totalmente indesejáveis, tá bom? Opa, Ctrl Z aqui que eu apertei uma tecla errada. Não está querendo voltar. Vamos recarregar então.
Pronto. Então, duplicando a camada novamente, agora pelo botão direito, ó, filtro. Então, aqui temos o filtro aguçar, né? E é o mesmo caminho, ó, tornar nítido. No caso, a apostila indica o uso do máscara de nitidez, que tem como principal objetivo revelar mais detalhes. Então, olha só a diferença da pele, tá? Então, a gente consegue ver bem, com mais detalhes, as manchas da pele dela, as espinhas, né, que são totalmente indesejáveis. Então, eu vou clicar aqui em aceitar para a gente poder até comparar, pessoal. Aqui, ó. Camada com a máscara. E aqui eu vou clicar no olhinho. Olha assim a máscara. Então, a gente vê bem a diferença usando o filtro de nitidez. Então, ferramenta zoom aqui, zoom menos. Pronto. Então, agora, o que mais que é interessante comentar, né? Então, aqui tem mais sobre o desfoque. O desfoque gaussiano é interessante usarmos nessa situação, né? Muitas pessoas fazem fotos de produtos para colocar no site e não quer o fundo, né? O fundo atrapalha muitas vezes. Então, qual é o principal objetivo, gente? Usar o desfoque para evidenciar, né, o produto e destacar menos o fundo. Aliás, esse é um recurso muito utilizado em ensaios de foto, né? Então, a parte do desfoque no Photopea, ó, é filtro, ó, borrão, é um caminho um pouquinho diferente. E aqui a gente tem a opção, ó, de desfocar, desfoque de caixa, desfoque oceano. Eu particularmente uso muito essa opção do desfoque oceano, tá bom? Mas, esqueci de abrir aqui. Deixa eu excluir essa layer, porque eu não quero esse filtro. Botão direito, excluir, deletar. Deixa eu duplicar de novo a camada. Então, ó, que o desfoque gaussiano para aparecer essa janelinha aqui, e aí você controlar melhor, né, como vai ficar. Vamos tentar de novo. Ai, agora apareceu, né? Então, quem tem miopia enxerga as coisas assim, né? Eu falo por minha própria experiência, tá bom, pessoal? Vamos lá. Agora, aproveitando essa foto, né, vamos então trabalhar com o carimbo para remover, né, essas espinhas indesejadas. Então, aqui é interessante que a gente pegue, ó, estou ampliando. Então, a ferramenta carimbo, tem o band-aid também, tá, gente? Ó, pincel de cicatrização, ó, ferramenta de correção também daria certo, tá? Que é um desenho de uma esponjinha. Vou mostrar essa ferramenta de cicatrização para vocês. Então, ó, você faz, no caso aqui, um desenho, né, na mancha que você deseja remover. Ela vai ficar pontilhada e aí você clica no meio. Epa, deixa eu tirar a seleção, para tirar a seleção Ctrl D, ou, né, selecionar, desselecionar, tá bom? Deixa eu fazer de novo, porque eu não estava com a camada selecionada, né, gente? Olha, é bom o professor errar para ver que vocês também pode acontecer com vocês e o que fazer, né, nessas situações. Então, agora eu vou clicar, segurar, olha, eu vou arrastando, vocês estão observando que eu estou arrastando para a parte boa da pele dela, e pronto, ó, tá corrigido, tá bom? Terminei a correção, ó, Ctrl D. Deixa eu clicar aqui no olhinho para vocês verem que funcionou. Então, aqui, olha, ferramentinha, ferramentas de correção, tá? Também tem no Photoshop, esponjinha. Ctrl Z, né, que eu quero Ctrl Alt Z no Photoshop para voltar vários erros, tá bom? Ó, tá voltando. Pronto. E agora, ó, deixa eu fazer aqui pelo menu. Selecionar, desselecionar.
Prontinho. Então, como vai funcionar a ferramenta clone? Está aqui selecionado já, né, a minha camada, ferramenta clone. Então, eu vou clicar na parte boa, né? Ó, segura a tecla Alt no teclado, dá um clique na parte boa da pele, e aí é só, ó, você vê que já virou o carimbo, aí é só apagar a manchinha. A ferramenta carimbo pode ser necessário ajuste aqui, né, no tamanho do pincel, de você colocar um pincelzinho mais suave. Olha que legal, tá? Eu gosto de trabalhar com pincelzinho mais suave. Ó, e tem outros tipos de pincel, tá? Quem trabalha bastante com Photoshop, aliás, tem a opção de instalar mais pincéis, para vocês terem uma ideia no computador e dependendo do efeito que você deseja criar na sua arte. Você resolve só com aqui os tipos de pincéis, no caso aqui eu estou falando pincéis, né? Porque é bem parecido, olha, essa parte de ajuste de tamanho, dos tipos e tal. Mas do carimbo, o clone também tem os tipos de clone, né? Os tipos de pincelzinhos de clone. Então aqui é só clicar, olha, pronto, com um clique a gente já resolveu. Mas tem que se tomar cuidado em, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, tá o clone ativado, mas se eu clicar aqui na parte mais escura, ó, vai ficar um ponto de luz aqui. Então, o carimbo, a atenção dele é em relação a isso. Você tem que toda hora modificar o pincelzinho. Ó, segura o Alt, aperta a parte boa da pele, próximo àquilo que você deseja corrigir, e aí você vai clicando. Ó, Alt, cliquei na parte boa, perto da mancha que eu vou remover, ou espinho, pronto. Tem mais espinha? Tem, vamos lá. Alt e pronto, tá? Então, assim, um efeito natural, é interessante pensar aqui, ó o pincelzinho que estava aqui embaixo, eu vou aqui no meio, ó o pontinho. Então, é observar, né, o uso do pincel, do clone, apertar o Alt sempre na parte mais próxima daquilo que você deseja corrigir. E para um aspecto mais natural, eu recomendo que vocês utilizem, né, um tamanho não muito grande. Tudo depende muito da espinha e da mancha. Mas também assim, pincéis mais suaves ajudam a gente um efeito mais natural, tá bom? Então aqui é uma diquinha para vocês praticarem. Que mais então? Então aqui mais sugestões de uso do carimbo para remover partes que você não quer. A gente vê muito isso nas redes sociais, não sei se vocês repararam. Tira tal pessoa dessa foto, né? Então a gente vê muito isso nas redes sociais. E é possível, então, com a ferramenta clone. Vocês viram que nem é tão difícil assim. Então, aqui a exploração para ajuste do tamanho de imagem, isso é importante. A gente saber como fazer. Então, ó, imagem, tá? Então, você também tem esse tipo de ajustes, ó. Ajuste que a gente já está trabalhando bastante, né? Sobre brilho, matriz saturação, tamanho de tela, tamanho de imagem, também se encontra aqui. Tá? Principalmente quando estou adicionando no meu site, eu tenho que ter essa atenção de não adicionar uma imagem grande demais, pesada demais, porque, consequentemente, vai demorar para carregar se a minha internet estiver lenta. Então, aqui tem toda a explicação também sobre os tipos de imagens, isso é muito importante a gente saber, tá? Qual a diferença do JPG, que a gente usa muito, PNG, que é um formato, né, muito conhecido por não ter fundo na imagem, tem uns PNGs falsos, né, que a gente acaba pegando, muitas vezes a gente baixa quando vê aquele fundo quadriculado lá. O GIF, que se popularizou bastante, né, principalmente pelas imagens animadas, mas tem mais diferenças técnicas que tem a explicação do link para quem deseja saber mais. Então, em arquivo, salvar para o web, né, então aqui a gente tem a opção ó, de salvar, exportar, ó, os formatos que permite exportar. Então, no Fotopeia também a gente pode estar
trabalhando um pouco mais desse assunto. Que mais? E o essencial é isso. Então, isso é um pouquinho da apostila e vamos direto para o fichário para falar da atividade da semana, tá bom? Então, a atividade da semana é importante, tá? Se atentar à forma que vocês estão entregando. É importante falar que essa atividade são 3 imagens que devem ser enviadas. 3. E as 3 têm que ter a descrição, tá? Dessa vez, do passo a passo de como que vocês fizeram, qual é o software que vocês fizeram e como foi esse passo a passo, ok? Então, é recomendado que vocês, aliás, enviem um único arquivo. Eu dei essa dica lá na Agenda 5. Faça as alterações em cada imagem, depois abra um arquivo do Word. Deixa eu ver se tem, é que eu não tenho aqui a lembrança de quem de vocês fez assim, né? Mas já teve alunos que entregaram dessa forma já. Que abre o arquivo do Word, coloca a imagem, coloca o passo a passo embaixo, tá bom? E aí você envia um único arquivo. Essa acho que é a grande vantagem, né? Na Agenda 5 aconteceu de ter pessoas que foram prejudicadas porque acabaram enviando um único arquivo só, né? E a agenda pedia para envio de 2. Então, nesse caso aqui, tá? A gente está deixando claro que é o único arquivo, documento do Word ou em PDF, mas ele tem que ter as 3 imagens com as alterações e o passo a passo de como vocês fizeram. A primeira, vocês vão trabalhar muito com o carimbo. A segunda, né, é bem parecido com o que a gente viu na Agenda 1, né? Então, a gente vai mexer com o brilho, né? E aqui a gente vai trabalhar com neutralização das cores, né? Tornando a imagem mais natural, né? Que aqui está muito azul. Então, como que eu faço para trabalhar com os tons mais naturais? Então, aqui, pessoal, vocês podem até. Deixa eu abrir uma outra imagem. Ó, tem uma imagem parecida aqui. Tem que ter paciência para chegar a um tom legal, tá bom? Da imagem, duplica a camada, não esqueça. Inclusive, aqui você pode trabalhar, fica também com uma sugestão, né? Com equilíbrio de cores, tá? Então, a gente trabalha assim que a gente encontra a imagem, né? A opção imagem, ó, tem uns ajustes que a gente vai poder fazer, brilho, contraste, que já foi trabalhado com vocês na agenda passada, e também temos o equilíbrio de cores, tá bom? E aí a gente pode trabalhar com os ajustes das cores vermelhas, olha aqui, ó, mexendo. Nesse caso aqui está até mais azul, né? As cores verdes, então, eu estou apenas mexendo assim de um ponto ao outro para vocês verem que é possível trabalhar também dessa maneira. Ó, equilibrando o amarelo, aumentando de repente o vermelho, ó, preservar a linha. Tá muito claro. Também a gente, ó, tons médios, então tem que ter paciência, tem que ter calma para estar mexendo. Ó, vocês já estão vendo que já tem alguma diferença aqui, né? Não é para eliminar totalmente o azul, tá, gente? É apenas para equilibrar uma imagem que está muito azul, ó, realçar. Tá? Eu tô sem pensar muito aqui nas, nas opções, tá? Então, aqui, vamos lá. Deixa eu tentar alguma coisa. Sombra. Vamos ver se fica bom mesmo. Tô chutando, gente. 5. Por enquanto não deu muita diferença. Vamos alterar agora os tons médios. Eu sempre gosto de jogar para menos.
Isso varia muito de imagem para imagem. Estou tentando trabalhar com algumas medidas, mas não deu muita diferença. Então vai ter que ser mexendo mesmo, manualmente para encontrar. Não só aqui, né, gente? A gente também tem opções, ó, tá? Não precisa ficar preso, ó. Trabalhar com curvas. Teve pessoas na agenda passada que trabalhou com curvas, tá? Então é possível estar mexendo por aqui. Também é possível trabalhar de novo com matiz e saturação. Ó, aqui já tá. Só trabalhando com matiz e saturação já tá dando um pouquinho de diferença. Ó, mexe nos tons, aumenta o vermelho, né? Os tons azuis são mais cores frias. O que você tem que trabalhar é puxando com os tons quentes, tá bom? Então, essa é a dica. Então, aqui é mais até opções que a própria apostila indica para vocês fazerem, tá? Então, aqui as 3 imagens e a forma de entrega, tá? O seu nome, agenda 6, TI 1. Ok. O que mais? Então, a respeito da agenda 6, né? Eu acho que é uma agenda legal, é prática, tem mais fotos para vocês treinarem aí. E a respeito da agenda 6, eu vou encerrar esse assunto, tá? Vamos falar de outros assuntos agora. Vamos falar do uso da IA, né? Vamos falar da correção da agenda 5, tá? A respeito da correção da agenda 5, eu quero até voltar no fichário. Agenda. Deixa eu ver se é possível voltar. Eu acho que é possível voltar, que a recuperação é mesmo. Agenda 5, ó, foi pedido essa imagem e foi pedido para vocês deixar com cores próximas à natureza, evidenciando, nesse caso, por ser cores na natureza, a cor verde, principalmente, né, essa parte de cima. O que muitos alunos fizeram, né? Pegaram uma IA, né, escolheram. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem original. Deixa eu fechar isso daqui, que a gente já encerrou o nosso assunto. E isso eu estou fazendo sem grandes detalhes, tá? Então, ó, utilizando. Eu vou copiar até parte do enunciado. Precisa de tudo. Acho que a minha internet está um pouco lenta. Já está gerando a imagem. Ó, e me entregaram essa daqui. O que eu quero falar para vocês, tá? Existem alunos que fizeram dessa forma, entregaram, ganharam nota, né? Muitos deles, inclusive, ficaram com nota boa, tá bom? Então, assim, atendeu o enunciado? Atendeu. Agora, a pergunta, você sabe fazer? Por que eu estou fazendo essa pergunta, gente? Eu quero lembrar uma coisa que foi conversado com vocês lá na aula inaugural. Muitos alunos conseguiram fazer todas as entregas e todas as agendas, conseguiram ter uma frequência acima dos 75%, que é o que é pedido para a realização da prova, do exame final, mas chegaram no exame final e foram reprovados no curso, porque não tiveram nota suficiente na prova. Então, eu quero alertar vocês que nenhum de nós, professores, somos contra o uso da IA, inclusive passamos várias atividades para vocês que recomendamos o uso da IA.
Mas não é o caso dessa. O caso dessa é que você pega a ferramenta de edição de imagem e execute o passo a passo. Veja, abra a ferramenta, veja como ela funciona. Porque caso chegar um dia lá do exame e pedir, no Photoshop, para você alterar o brilho de uma imagem, qual caminho você deve percorrer? Você não vai lembrar se você não tiver praticado. Mas depois eu estudo lá no final. Gente, nem sempre dá tempo, e são 16 agendas para estudar para o exame final. 16, tá? É muita coisa. Então, o melhor sempre para estudante é ir estudando, né, aos poucos, pega cada agenda, pratica, tente estudar o que você conseguir o máximo desse assunto, e no caso de praticar também fazer, porque fazer mão na massa ajuda a gente a aprender. Então, fica esse alerta. Aliás, até a próxima vez, tá? Simplifica. Quem quiser fazer uma entrega assim, pega, manda mensagem lá no correio técnico, professora, manda imagem pronta para mim. Se for só para considerar a entrega, a gente trabalha dessa forma com vocês. Então, o que eu quero falar para vocês? Cuidado com isso, tá? Para não chegar no exame final e você não saber fazer, não saber como responder a questão, tá bom? Então, esse é o ponto de atenção em relação à correção da Agenda 5. Outro ponto legal, né? Já incentivando vocês o uso de IA, é a recomendação de uma ferramenta aqui, ó, remover fundos de imagem, que é o Remove BG. Ela já foi melhor, porque antes ela deixava a gente fazer um monte de imagem assim, de forma ilimitada. Então, aqui, pessoal, falando das imagens PNG, que inclusive é assunto da Agenda 6, então é bem legal a gente pegar uma imagem e remover o fundo dela, tá? Eu tenho tanta imagem, mas na hora que a gente precisa é sempre assim, baixa. Tá bom? Deixa eu pegar material. Deixa eu pegar da moça aqui, que tá confundindo. Ó, já removeu para mim. Então, suponha que eu quero essa moça bonita aqui no meu site para fazer propaganda de shampoo. Shampoo para cabelos loiros. Olha que legal. Então, ele remove para você o fundo sem grandes trabalhos. E isso é uma coisa legal que a inteligência artificial faz por nós, porque o passo a passo para remover o fundo de uma imagem PNG no Photoshop são mais passo a passo. Eu tenho que abrir a imagem, eu tenho que selecionar o fundo, eu tenho que deletar o fundo. Então, ou seja, dá mais trabalho, mas também, como eu falei, não é importante a gente buscar, e até deixo essa atividade para vocês que estão assistindo esse vídeo, como que eu faço para remover o fundo transparente no Photoshop? Em relação a IA, eu sei que tem ferramentas online, que é só selecionar a foto, ele faz para mim, mas e aí? E você sabe fazer? E como que é no Photoshop? É interessante também saber. Porque, gente, dependendo da imagem, talvez isso aqui não fique bom. Talvez eu precise de que remova o fundo, mas a imagem original é cheia de detalhes. Então, como que eu faço? Então, fica aí uma atividade extra para vocês. Tá bom? E a dica, então, do Remove BG para remover fundo da imagem. Recuperação, tá? Da nossa agenda. Então, é importante. Agenda 1 até agenda 5, tanto de tecnologia da informação 1, quanto de desenvolvimento de sistemas 1. A agenda de comunicação é menos agendas, né, porque são quinzenais, mas todas as agendas, as 3 disciplinas estão abertas para a recuperação até o dia 15/9 ao meio-dia. Então, se você, tá, deixou de fazer alguma entrega ou alguma das suas entregas ficou com um I, no caso tecnologia da informação 1, agenda de 1 até 5, de todos estão corrigidas, menos as de recuperação que está em andamento. Mas eu não lembro como que eu faço para ver, gente. Ó, agenda 0 é a dica para vocês, tá? Então, assim, acessa a agenda de ambientação que vai dar bom, tá bom? Lá tem o manual do aluno,
mas é basicamente ela fica aqui no meu espaço, informações acadêmicas, é que o meu perfil de professor não está aparecendo. Vamos ver se agora vai. Agenda de ambientação. Ó, manual do aluno. A gente vai usar isso até o final do semestre, final do curso, pessoal. Tá? Ó, as etapas, as disciplinas. Então, tá com dúvidas sobre o ambiente? Também tem o guia AVA para você. Tá? Então, qualquer dúvida, ó, informações acadêmicas. Olha como que eu faço para ver. Essa seção é o local onde você tem acesso ao desempenho durante o curso. Ó, você consegue ver a matéria, o módulo que você está, a atividade que você entregou, a nota, o feedback que o professor deu, quando que ele te retornou esse feedback. Então, as informações informações acadêmicas, tá bom? Ó, meu espaço aqui é mais do que eu queria. Informações acadêmicas e declarações. Então, gente, use e abuse da Agenda Zero. A Agenda Zero não acabou lá na primeira semana, não. Vocês vão usar sempre. O que mais? Já falei sobre orientações da recuperação. Já falei da Agenda 6. Já falei do Manual do Aluno novamente para vocês. E agora vou finalizar dando spoiler da próxima semana, Agenda 7. A Agenda 7 ainda é a continuação da, das, das agendas de design, e o objetivo que vocês terão é de criar um logo, tá? E fazer a postagem desse logo em um mural. Então, a sala inteira vai poder ver do logo de todo mundo, comentar, enfim, vai ser bem legal. E para isso a gente vai usar o Padlet, tá bom? Então, o Padlet de vocês, ó, tá legal, já tá aqui, ó, pronto, esperando a atividade de vocês, tá? E é momentâneo, vem aqui, vocês vão postar. E aonde vocês vão achar o Padlet? No fórum. Então, semana que vem é essencial que vocês acessem o fórum, todo mundo, sem exceção, acesse o fórum da Agenda 7 de TV1 para ter acesso ao Padlet, tá? Que vocês vão precisar usar para postar o logo que vocês irão criar. Então, aí o Code Ciclo, na semana que vem, eu dou mais orientações a respeito, mas eu já gostaria de dar esse spoiler, que não é para criar um Padlet individual, cada um criar o seu. Não. Vocês vão criar, cada um de vocês vai criar um logo que vai atender as orientações da agenda, que vai ser aberta amanhã, no dia 12/9, e, consequentemente, vocês irão usar o Padlet da sala que eu, professora Thalissa, já criei para vocês, tá bom? Lembrando sempre, gente, dúvida, Correio Tech, né? Eu respondo Correio Tech mais rapidamente do que em outros ambientes, e-mail e tal. Então, por isso que qualquer coisa é só mandar mensagem, ok? Então, um abraço a todos, boa semana de atividades para vocês.